EBM Talks, episódio 23, Compactos de Luxo, o futuro dos investimentos. Seja bem-vindo a mais um episódio, nosso 23º EBM Talks. E hoje estamos aqui para falar de um assunto muito interessante, principalmente para os investidores e para você, corretor, que gosta, que sabe que hoje Goiânia vive esse momento aí de compactos, que é realmente o pão quente do mercado imobiliário aqui de Goiânia. Meu nome é Felipe Santos, sou diretor comercial da EBM, estou do lado aqui do Marcos Túlio. Diretor de incorporação da EBM. E nada melhor do que para falar, né, a respeito disso, assim, tanto de investimento como da ponta ali da venda e até mesmo do investidor, de trazer uma pessoa aqui muito especial que é tudo isso ao mesmo tempo, né? Uma pessoa que é investidor, é empresário, também é corretor, mais de 500 vendas na carreira, fora todos os negócios. Então seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui hoje, Markley. E vamos falar um pouquinho, né, a respeito desse mercado. Então, primeiro, se apresentar, eu acho que para quem não te conhece ainda, quem que é aí esse empresário, investidor que está fazendo grandes coisas aí no mercado imobiliário. Vamos lá, pessoal. Eu sou, acima de tudo, um apaixonado por imóveis. Eu sempre falo, eu sou apaixonado por imóveis em todas as vertentes, em todas as opções, tanto venda, locação, temporada. Então, é o mercado que eu vivo ele 24 horas por dia. Eu durmo, acordo, almoço falando de imóveis, então é a minha paixão. Sou proprietário da Claudina Imóveis, imobiliária parceira EBM, parceira de grandes construtoras. E nós, dentro da Claudina Imóveis, temos o departamento de locação tradicional. E sou investidor, gosto de comprar imóveis. Investidor EBM, né? Tenho investimento EBM. Inclusive, a última aquisição foi EBM. Exato, então, tô lembrado. São 22 imóveis que eu adquiri durante esse percurso. E eu tô falando de uma carreira no mercado imobiliário de 5 anos. Então, foram 22 aquisições durante esses 5 anos. Eu consegui diversificar a parte dela, então coloquei alguns para locação tradicional, outros para locação comercial, alguns de propriedade rural, enfim, diversifiquei, mas uma grande paixão que surgiu, e já por uma demanda absurda que nós temos, né, é a questão do short stay, da locação por temporada. Então eu passei a destinar parte desses investimentos voltados para a temporada e comecei a fazer uma gestão de carteira própria. Isso foi crescendo, como trabalho com a imobiliária, trabalho com venda de imóveis, atendo investidores, isso foi criando uma proporção que as pessoas que começaram a me procurar para que eu também administrasse as delas. Isso fez com que surgisse uma nova operação que é a Claudino Host. Bacana, bacana. E eu acho que nós, assim, somos muito ligados a dados, né, Felipe? Assim, no dia a dia a gente sempre mensura. Depois que a gente vende nosso produto, a gente gosta de olhar quem comprou o produto. E a gente, principalmente, eu acho que 2020 para cá, o número de investidores triplicou dentro da nossa base. Então, assim, a gente tinha ali dentro da EBM cerca de 10% dos compradores era para investimento, hoje é no mínimo 30%. Quando a gente vai para esses imóveis que é mais short stay ou até um pouco mais de long stay, mas que tem um ticket mais competitivo para alocação, esse número chega a passar de 70%. Então, assim, e na ponta ali da alocação e tudo mais, essa demanda em Goiânia continua crescendo também ou é uma realidade que está só nas vendas? Como é que você está enxergando esse movimento goiano aí de demanda? Goiânia é terra fértil, né? Aqui a gente, por ser uma capital tão jovem, né? Todos os mercados, a gente está em plena expansão. A gente está vivendo uma escassez de imóvel. E quando eu falo isso para muitas pessoas, as pessoas não acreditam. Falam assim, mas o tanto de imóvel tem na cidade, o tanto de prédio construindo, como é que você vem me falar de escassez? Tem escassez. E essa nova vertente de locação, a short stay, trouxe um novo investidor para o mercado imobiliário, uma pessoa que até então não investia para a locação tradicional, trouxe um novo perfil de comprador para os nossos empreendimentos aí. Então chegou uma galera muito, muito nova e sedenta por rentabilidade, ele quer entender tudo isso, o que está acontecendo, quanto que entrega, e ao mesmo tempo a gente tem aquele investidor tradicional que tinha a sua carteira de locação tradicional, que está migrando essa carteira de locação tradicional para a locação de temporada. E isso está forçando uma escassez para a locação tradicional. Então, a gente já está num cenário em que as pessoas têm uma dificuldade absurda de conseguir um imóvel para morar em setores de grande demanda. Bueno, Marista, Jardim Goiás, Setor Oeste, esses bairros,
eles estão tendo uma mudança no perfil dos imóveis de longa temporada para alocação de curta temporada e está cada dia mais difícil a pessoa conseguir um imóvel para alocação tradicional. Então, a gente está vivendo essa mudança, né? Goiânia, a gente ainda tem um outro fator que pesa muito no sucesso das locações por temporada, que é um déficit hoteleiro. Se a gente pensar, quem é daqui de Goiânia, pensa quantos hotéis você viu surgir nos últimos 10 anos. Então, assim, é muito pouco. E pensa no crescimento que a cidade teve nos últimos 10 anos e cruza isso com a rede hoteleira. A gente não avançou em rede hoteleira. Então, a gente tem uma demanda absurda de hospedagem, de pessoas que vêm a negócios, a turismo médico, enfim, são diversas situações que atraem pessoas a Goiânia, e a gente tem cada vez proporcionalmente menos acomodações para receber esse pessoal. Isso abriu uma margem absurda, assim como aconteceu com o Uber. Eu cruzo muito o crescimento da Short Stay com o Uber. Goiânia tinha um déficit de taxistas. Quem saía à noite aqui e precisava de um táxi à noite sabia o sofrimento que era. O Uber veio para atender uma demanda que estava ali sem atendimento, né? Não existia uma oferta de serviço que suprisse as necessidades da população. E a Short Stay é o mesmo sentido. Existe essa demanda e não existia quem estava atendendo ela. A Short Stay veio para abraçar isso. Bacana. E realmente, assim, eu acho que é uma tendência, eu acho que tanto no mercado de incorporação e vai também para um mercado de locação, que eu acho que é a regionalização dos mercados, né? Que eu acho que vai muito nessa linha do Uber. Eu acho assim, o Uber ele vem para atender mais sob demanda. E eu acho que o short stay, o long stay nessa locação também vem um pouco nesse sentido. Porque os hotéis, você pega, por exemplo, um Ibis, um Adagio, você pega aí um Comfort, ele é Comfort em todos os locais. Então ele atende o goiano, assim como ele atende o mineiro, assim como ele atende o paulista. Então, às vezes, o goiano quer ser tratado de uma maneira, tem uma característica até no próprio imóvel, no quarto do hotel, que o paulista já não acha tão interessante. A gente estava comentando aqui um pouco a respeito nos bastidores. Eu acho que essa diferença também de o locatário querer um imóvel mais que encaixe na sua demanda, que é algo que eu acho que tem muito que crescer no nosso mercado, né? Que é aí uma união mesmo, assim, a gente está junto o incorporador e quem está operando ali na ponta, a imobiliária que está revendendo, para a gente chegar num produto ideal que atenda isso tudo, né? E o short stay, a gente chama de short, mas nem sempre ele é short, nem sempre ele é curto, exato, né? A gente também tem o público que optou, ao invés de lidar com os trâmites, com a necessidade de garantia da locação tradicional, de vistoria inicial, vistoria final, pintura, manutenção, tudo isso, ele optou por ter um estilo de vida, de moradia, através dos imóveis de temporada. Então, a gente tem casos em que o hóspede, que não dá nem mais para chamar de hóspede, agora é um morador lá, ele já está no imóvel há 4 meses. E ele vai ali renovando a estadia de maneira que ele gostou do imóvel, está se sentindo confortável, está atendendo a demanda dele, e ele é uma pessoa daqui de Goiânia mesmo. Ele é uma pessoa daqui, ele não é um turista que veio de fora, não é uma pessoa que veio a negócios, não. Ele era alguém que estava morando num imóvel de locação tradicional, que por algum motivo ali, às vezes até pela dificuldade de encontrar outro imóvel tradicional, ele decidiu experimentar a locação por temporada e se adaptou muito bem. Então, a gente já tem também o público, além do proprietário que está migrando da locação tradicional para disponibilizar o seu imóvel por short stay, a gente tem o inquilino da locação tradicional que também está migrando por short stay. Então, a gente tem esses dois sentidos. E isso dá para alinhar até dentro da estratégia da locação de temporada, qual é o seu principal público. O meu público é o rotativo, é o cara que está ali, que vai ficar ali 2, 3, 5, 10 dias e logo em seguida faz o check-out, ou eu prefiro, dentro da estratégia de temporada, receber esse cara mais estável, que vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses dentro do meu imóvel. E aí você consegue ajustar isso. Você consegue, inclusive, colocar na alocação a quantidade de diárias mínima que você disponibiliza para a pessoa. Eu só quero locar para quem fica pelo menos 10 dias. Beleza, a gente imagina que você vai reduzir a demanda? Não, você vai ter uma demanda específica, existe uma demanda muito forte nesse aspecto também. Então, você consegue configurar diferentes estratégias dentro das plataformas. Então, deu esse dinamismo, né? Deu esse dinamismo. Você consegue atender melhor, né, o público, porque assim, se você faz essa segmentação, que eu acho que é um pouco o que a gente faz ali na parte
mais das vendas, né, Felipe? Assim, quem eu quero atender? Então, se eu quero atender, por exemplo, você coloca mais de 10 dias, então a gente vai desenvolver um produto, vai desenvolver uma maneira de operação que atenda esse cara aqui. Então, esse cara, às vezes, ele não está tão importando com aquela limpeza diária, mas ele está importando que ele tem que ter ali um espaço para ele ter uma cozinha, por exemplo. Então, você consegue ser mais especialista, né? Não generalista. E até um fato, esse final de semana eu e o Marcos, nós fomos para São Paulo, inclusive, visitar algumas operações de short stay, que a gente sabe que o mercado de São Paulo realmente é um mercado fora da curva. Sim. E agora eu entro numa pergunta polêmica. Hora que a gente sai aí desse eixo aí, Rio, São Paulo, você acha que Goiânia tem um bom mercado para compactos? Tem um excelente mercado para compactos. Tem um excelente. A gente vive a escassez que eu estava falando aqui. Ainda pode lançar muitos empreendimentos nesse mesmo perfil, porque Goiânia cresceu muito rápido. A gente tem uma demanda aí em áreas nobres. Áreas nobres, a gente sabe, se a gente pegar setor Bueno, a quantidade de imóveis compactos proporcional à quantidade de empreendimentos que tem, é um bairro predominantemente de plantas maiores. A gente tem plantas de 100, 150, 200 metros. Eu moro ali próximo da pracinha T25, então bem no coraçãozinho ali do Bueno, perto do Buena Vista e tudo mais. Eu moro em um dos únicos empreendimentos compactos que tem na região. Ao redor são plantas grandes, apartamentos de 1 por andar, de no máximo 2 por andar, que é uma característica muito forte da região. Então existe uma escassez de compactos absurda em maior parte das regiões nobres da cidade, porque a gente vem de um público muito tradicional que mora nessas regiões. A gente tem ainda um perfil de famílias maiores, né? O goiano tem família maior, eu atuo no mercado de São Paulo também. Em São Paulo, a família é uma pessoa com um pet ou 2 pessoas com um pet. Geralmente o perfil lá muda bastante. E São Paulo é maravilhoso o mercado. São Paulo é maravilhoso, tanto que São Paulo já está mais maduro e mais evoluído em relação à locação de temporada, que lá já tem uma lei específica de locação de temporada, determinando que em determinado lançamento tem de ter obrigatoriamente uma certa quantidade de unidades que eles chamam não residenciais para acomodar o público rotativo da cidade, né? Porque mesmo São Paulo, com toda a dimensão ali, é um país, São Paulo, né, ali. Exato. Mesmo com tudo isso, eles também sofrem carência de rede hoteleira. Exato. Tanto que eles alteraram na lei para se ter as unidades não residenciais dentro dos empreendimentos para acomodar esse público, que era uma demanda que os hotéis não estavam conseguindo absorver. Então teve que virar lei para poder atender uma demanda. Mas Goiânia, a gente não tem sazonalidade, que é incrível isso para a temporada, que é incrível. Quando a gente pensa em cidades turísticas, quando a gente fala de locação para temporada, muita gente associa a cidades turísticas, né? Só a lazer, às vezes, a lazer, a litoral, essas coisas. Sendo que o investimento nessas praças está sujeito a uma grande sazonalidade. Então, se a gente pegar praças que estão crescendo muito no mercado imobiliário, ali, Balneário Camboriú, a parte do sul, agora lá tá frio, né? Então, nós estamos passando... Eles estão atravessando um inverno em que você entra e vê as acomodações ali, uma oferta gigante, porque a demanda cai bruscamente devido à situação climática e devido à situação do turismo. A gente não. Goiânia não existe um atrativo específico e não existe uma época do ano específica para atrair essas pessoas até a cidade. A gente tem um público homogêneo ao longo do ano inteiro, que isso para o investidor na ponta é maravilhoso. Poucas cidades vão oferecer tanta estabilidade de retorno financeiro ao longo dos 12 meses do ano quanto Goiânia para alocação de temporada. Enquanto as outras cidades vão sofrer picos ali e, ao mesmo tempo, quedas de rentabilidade ali. A pessoa vai viver uma montanha-russa ao longo do ano se tratando de retorno do imóvel que ele comprou. Aqui não, ele vai ter o retorno o ano inteiro. A gente tem turismo médico, a gente tem... A parte médica daqui é muito forte, é um dos maiores centros de cirurgias estéticas que tem no país. A gente tem parceria com clínicas estéticas para que eles indicam as nossas acomodações para as pessoas que vêm fazer o tratamento, que essa pessoa tem que ficar aqui no mínimo 15, 20, às vezes 30 dias, a depender do procedimento que fez. Sim. Que tem a parte de pós-operatório, acompanhamento, retorno. Se a pessoa veio de outro estado, veio da região norte e nordeste, muitas vezes, porque a gente é o centro médico que atende essas regiões. É isso que eu ia falar. Eu já morei 14 anos no Pará, bem no sul do Pará, em Redenção, e eu não conheço Belém. A capital, realmente, do sul do Pará, do pessoal do Tocantins, é Goiânia. Exatamente. Então acaba que
querendo ou não, a gente também atrai muita gente do sul do Pará e companhia, inclusive grandes investidores, principalmente do agro, que a gente já vê essa migração para os imóveis compactos. E olha que situação maravilhosa. Vamos supor a pessoa que está lá em Redenção, ela tem Goiânia realmente como referência de capital para ela. Belém está mais longe do que de Redenção do que Goiânia. Goiânia está mais perto de Redenção do que e às vezes Belém. Não tem nem infraestrutura, igual você colocou, hospitalar, por exemplo, não tem uma infraestrutura como Goiânia tem. Nada que se assemelhe ao que a gente tem realmente, assim, não desmerecendo Belém, mas a gente está nessa parte, a gente se desenvolveu para isso, né? Sim. A gente desenvolveu a área médica, mas essa pessoa que está lá em Redenção, ela quer um imóvel de apoio em Goiânia. Esse imóvel de apoio, ela vai usar o quê? 30, 40 noites por ano. A partir do momento que você oferece uma oportunidade de short stay para essa pessoa, esse imóvel de apoio deixa de ser algo que vai pesar financeiramente para ela e algo que vai agregar financeiramente para ela. Porque ela tem por direito reservar essas datas para uso pessoal. E todas as outras datas que ela não tem necessidade própria, ela pode deixar alocado por temporada. Rentabilizando. E tem um prazo que... Quantas diárias que em contrato, assim, normalmente, que a pessoa pode destinar para ela ou não tem? Depende de administradora, depende de cliente, a gente procura entender a necessidade de cada um. No normal, a gente tem um prazo padrão de até 30 noites por ano para usar. A única coisa que o proprietário vai arcar para fazer uso é só a taxa de limpeza. É só a taxa de limpeza. E ele vai chegar, vai estar tudo prontinho, roupa muito de mais cama comodidade, estendida, né, do que despesa. Exatamente. Chegando praticamente num padrão hoteleiro mesmo. Roupa de cama hoteleira, toalha hoteleira, tudo. Ele não vai precisar trazer nem isso. Ele vai chegar no apartamento dele, as camas vão estar estendidas, as toalhas de banho vai estar lá postos para ele, tudo certinho para receber. Sabonete no banheiro, sabonete líquido abastecido, detergente na pia, tudo prontinho para ele chegar e fazer uso. Quando ele sair, ele não precisa lavar roupa de cama, ele não precisa organizar a casa, não precisa nada. Ele vai pagar a taxa de limpeza, o apartamento é dele, ele vai pagar a taxa de limpeza, a gente vai organizar e deixar pronto para o próximo hóspede. Em geral, a gente deixa 30 dias disponíveis para o proprietário ao longo dos 12 meses do ano. Aí ele vai fracionar isso de acordo com a sua necessidade. Mas isso é negociável. Você negociava, 30 às vezes não vai atender minha demanda, porque meus filhos têm 2 férias escolares por ano, e eu venho. É questão da gente sentar e organizar. Nesse ponto, a gente tenta entender as necessidades do proprietário. Mais uma vez, né? Ali o sob demanda, né? Que eu acho que é o grande diferencial. Porque justamente, você fala assim, se um investidor ali de Redenção investe aqui no mercado hoteleiro, por exemplo, ele não vai ter um benefício desse no mercado hoteleiro. Então, assim, eu acho que une as duas pontas. Você consegue conectar o cara que quer investir numa capital que é a que mais cresce, hoje 2 anos seguidos no país, com o cara que precisa de um ponto de apoio também. Então, você une as duas necessidades. Eu acho genial o modelo de negócio. Em comparação com o investimento em rede hoteleira, eu tenho no estoque da imobiliária, nesse momento, uma revenda da rede Ibis. Eu tenho uma revenda. Ali, inclusive, num prédio que foi construído pela EBM. Então, pronto, a obra EBM, Sim. que é o Ibis Style. Mas a gente tem uma revenda lá, e qual que é a dificuldade de a gente conseguir revender e inclusive, se torna uma trava de valorização desse imóvel? Por quê? Ele não pode ser utilizado para moradia, ele não pode ter acomodação própria. Se o investidor está lá em Redenção ou em outra cidade e o filho dele passou num vestibular para Goiânia, esse imóvel não pode ser utilizado para moradia de familiar. Enfim, é um imóvel que ele pode ser usado unicamente para investimento e que o retorno depende exclusivamente do trabalho da rede de hotel. Você não pode interferir, você não tem... Enfim, Sim. Você não põe a mão para que renda mais ou menos ou para que você possa fazer uso pessoal. Isso trava. Agora, quando você tem um imóvel com liberdade ali, que você pode rentabilizar, você pode colocar ele para locação tradicional, né, de longa duração, e aí você pode usar numa eventualidade, você pode emprestar, ou você pode acomodar seus familiares. Isso traz valorização, isso traz liquidez. Quer dizer, quem está comprando vai ter as mesmas dores que você. Aumenta o funil de cliente mesmo. Assim, não vamos falar, não que a unidade hoteleira não esteja o cliente. Se tem revenda é porque realmente tem cliente. Mas é um cliente específico, cliente específico. É o cliente que ele quer investir para rentabilizar na locação. Agora, quando a gente vai por short stay, imóveis compactos, né? Até a gente fica muito ligado ao short stay, mas igual você colocou, não é mais short stay hoje só isso. A gente pensa muito nisso. Eu acho que desde a compra, como na locação, você pega um leque muito grande de clientes. Você pega investidor, morador final,
Você pega realmente, às vezes, quem está pensando ali numa revenda futura, porque enxerga justamente isso, é um imóvel que tem um potencial de valorização muito grande, é um imóvel que tem um ticket menor, né? Então, muitas vezes, aquele cara que quer ter um primeiro imóvel, ele não consegue acessar os grandes imóveis que estão ali em bairros mais tradicionais, mas ele acessa esse imóvel. E aí ele pode pensar lá na frente, falar, eu vou morar ou não, acabei casando, tendo filho, vou para um outro, mas vai rentabilizar. Então eu brinco assim, o imóvel compacto ele é um coringa, né? É um coringa. Na carteira. Eu brinco assim, se você tem o baralho na mão ali, o imóvel compacto ele é o coringa na sua mão, né? Aí eu vou além. A gente está falando de compactos e às vezes compacto a gente pensa só em um quarto. Exato. E os apartamentos de 2 quartos para locação de temporada, eles são um sucesso absurdo. Absurdo, porque você acomoda família. Então, tem um casal com 2 filhos viajando, eles querem ali ter 2 quartos, um quarto para o casal, um quarto para os filhos e tal. Isso tem uma procura absurda, absurda. Então, a ocupação é muito boa e, ao mesmo tempo, essa pessoa, se ela for ficar numa rede hoteleira, ela vai precisar de 2 quartos e isso vai custar muito caro. Então, você consegue praticar um valor de locação para a temporada que também rentabiliza muito bem o investidor. Então, 1 e 2 quartos são maravilhosos e até 3. Existe uma carência muito grande. Como muita gente investe para 1 e 2 quartos, e esse segmento de 3 quartos é um segmento de escassez na short stay. Então, quem tem um apartamento de 3 quartos pode cogitar short stay tranquilamente, que vai ter público que também. Tem demanda. Tem demanda. Agora, eu gosto de trazer um pouco mais de realidade também para esse... Porque como tá tudo muito novo, a gente vê muita especulação ainda. A gente vê muita especulação. E eu gosto de trazer uma visão um pouco mais real e números para as pessoas para ter... para realmente saber o quanto vai trazer de retorno, o quanto vai rentabilizar. Legal. Se a gente comparar a locação tradicional do short stay, ela chega a dar o dobro. Ela chega a dar o dobro. Essa é a conta. Então, depende do quê? Depende da localização desse imóvel, depende da qualidade da mobília e decoração que você investiu. Então, ele chega a dar o dobro. O imóvel dá 4 mil de locação tradicional, ele pode dar 8 mil na locação de curta temporada. Só que locação de curta temporada, short stay, não é renda passiva. Não é renda passiva. Short stay é prestação de serviço. Você utiliza de um imóvel para prestar um serviço a alguém. Você está atendendo uma demanda. Então, a pessoa que quiser a renda passiva, ela ainda é um cliente da locação tradicional, caso ela quem vá administrar. No caso de terceirização dessa gestão, ela vai transformar a short stay também em renda passiva, porque ela vai entregar para que uma administradora faça esse trabalho. Se tratando dos custos de administração, descontando o custo de administração e as despesas do próprio imóvel, no short stay você vai oferecer internet para o hóspede, você vai pagar a conta de água, de energia, você vai pagar o condomínio, o IPTU e algumas manutenções corriqueiras, ela vai trazer líquido um resultado você terceirizando, você entregando para que alguém faça essa gestão. Zero dor de cabeça para o investidor. Zero. Sem colocar a mão, sem precisar acordar de madrugada porque a resistência do chuveiro queimou e o hóspede não quer tomar banho gelado. Sem precisar se preocupar com nada, ele vai ter uma rentabilidade em torno de 40% a mais do que ele tem na locação tradicional. É 40% a mais, terceirizando tudo e já descontando todas as contas de consumo. Legal, é um dado interessante, né? Porque justamente, assim, tem muita gente, eu acho que acha que é simplesmente colocar no short stay, não tem noção de quão profissional tem que ser esse serviço, e assim, e que bom que tá surgindo players como você que está conseguindo atender essa demanda e mesmo assim tem um resultado tão bom que é 40% maior. E eu acho que trazendo para o mercado goiano ainda, que vira uma renda... goiano, né, Marcos? Que realmente vive aqui, tem a cultura Exato, daqui. que sabe atender o mercado goiano. E uma coisa que ele trouxe interessante, eu particularmente não sabia desse dado, que é assim, a questão de não ter essa sazonalidade. Porque, assim, uma das coisas que a pessoa tem que ter na cabeça quando vai pro short stay ou até para um long stay menor é que não é uma renda que pode contar todo mês com a mesma renda. Então, tem muita gente que tem que ter ali o cuidado que colocou para alugar, contrato de 12 meses, 24, 36 meses, é um valor X todo mês.
Quando você vai para o mercado, igual que você coloca, que não tem tanta sazonalidade, é bom que a pessoa pode fazer essa transição sem esse desconforto. Que às vezes, por exemplo, você deu um exemplo no Sul, o cara no mês ele vai ter 300% a mais, só que no outro ele vai ter só 50% do valor, ou zero. Ou zero. Ou zero. Ou vai ter que pagar para manter o imóvel. Ou vai ter uma despesa. Então, assim, eu acho que o mercado goiano ainda se torna ainda mais atrativo para esse tipo de investidor que quer um pouco mais de constância, né? Que é um dado interessante que você trouxe. Ó, as pessoas não imaginam isso. Isso eu provo para os investidores acessando dentro do nosso sistema e mostro para todos eles. A gente não tem nenhuma, e eu falo nenhum, é zero absoluto mesmo, nenhuma acomodação com reputação formada, porque a reputação ela é muito importante para gerar demanda. Muitas pessoas só vão se hospedar depois que algumas pessoas se hospedaram e falaram bem daquele apartamento, daquele local. Mas dentre as acomodações com reputação formada, todas a gente tem acima de 90% de ocupação. Isso a gente está falando de uma média de 27, 28 diárias locadas mês. E isso de todas. Eu não estou pegando o meu case de sucesso. Eu não estou pegando a acomodação que tem maior demanda para poder exemplificar. Eu estou falando de todas. Então, o trabalho ele é homogêneo, ele é estável, e isso eu estou falando ao longo de todo mês. A nossa oscilação varia entre 27, 30, 31 diárias. Vai depender, a gente chega a 100% muitas vezes aí em alguns meses de várias acomodações, mas a nossa média está superior a 90%. Então ela traz essa rentabilidade, ela traz. É muito trabalho lidar com short stay? Eu costumo falar para o meu cliente investidor, você quer cuidar? Então é a sua nova profissão. Porque é check-in, check-out, você tem que coordenar limpeza, troca de roupa de cama, lavanderia, você tem que se preocupar com todas as dores do hóspede, ele chega ali, como eu falei, se o hóspede chegar 1h da manhã, o voo dele chegou ali, ele pegou o Uber, o táxi, chegou no apartamento que ele alugou de você, é um apartamento compacto, um banheiro só, ligou ali o chuveiro, tá gelado, não esquentou, esse cara, ele quer o atendimento 1h da manhã. Ele vai te ligar. Quer o atendimento. Ele vai ligar, isso é fato, ele não vai deixar passar batida, porque o ciclo, muitas vezes, é curto, esse cara, às vezes eu tenho 24 ou 48 horas para entregar a melhor experiência de hospedagem que ele possa ter. Eu não tenho tempo, eu não tenho margem para erro. Então, realmente é uma operação que demanda atenção, vou comprar, eu mesmo administrar. Você tem uma nova profissão. Ou, de repente, eu quero ocupar ali um filho na época de faculdade ali, eu quero um negócio para que ele... A gente vê, eu lembro de uma febre de franquias, por exemplo, que tinha, que era a moda, o pai tá ali, tem uma grana para aportar, para o filho ter um negócio, o filho tá na época de faculdade, quer que ele desenvolva responsabilidades e um senso mais empreendedor, comprava uma franquia, né? Hoje você pode comprar um imóvel para temporada que vai te entregar o resultado de uma franquia com muito mais segurança, com muito menos risco. Ele vai te entregar ali 1% de retorno ao mês sem risco, e ele ainda vai te entregar de 15% a 20% de valorização desse imóvel anualmente. Então, a gente está falando aí de uma rentabilidade de 1% ao mês nas locações. E eu estou sendo, assim, estou falando 1% que é o que a gente entrega para o nosso proprietário, descontado, hoje, né? Descontado a administração e descontado as contas de consumo. A gente entrega 1% líquido. Se ele mesmo for fazer essa gestão, esse 1% sobe porque ele não vai ter o custo de administração. Realmente, a hora que a gente pega, né, Marcos, para ver todos os últimos lançamentos da IBM, principalmente da nossa linha Smart, que é uma das linhas da empresa voltada para compacto. Impressionante, os últimos 3 lançamentos, 100% vendido no final de semana. E hoje a gente pega metro quadrado aí, eu lembro muito Metropolitan Bueno, que foi o lançamento nosso ano passado, lançamos aí a R$ 8.500 o metro. Preço de Parque Amazônia hoje. Exatamente. Depois de um ano, a gente está vendendo lá R$ 12.000 o metro quadrado. E é impressionante, tudo que volta de distrato, pode falar que 3, 4 dias a gente já consegue vender. Como os mercados estão conectados, né? Assim, faz super sentido. É bacana essa troca de ideias, porque a partir do momento que coloca que está 90% ocupado, que está faltando imóvel mesmo no setor Bueno, que foi até uma coincidência que citou o setor Bueno. A gente não tem área no setor Bueno. Aí eu falo a minha dor aqui do lado da incorporação, né? Fala, tomando pressão do comercial de, precisamos de mais imóveis compactos, mas não, são poucas áreas que existem.
Então, lançar um imóvel é meio que consequência, né? Porque eu falo, no final das contas, a gente é prestador de serviço. A gente se torna um prestador de serviço desse investidor que vai comprar o imóvel e vai colocar, por exemplo, na sua mão para locação, né? Você é o fornecedor de todo mundo, né? Você é o Exatamente. fornecedor do proprietário, do gestor de temporada, tudo começa aí. Tudo começa na ponta. E assim, até uma curiosidade, que a gente tem os dados nossos do lado de cá, igual coloquei assim, nesse tipo de imóvel, principalmente 1 e 2 dormitórios, e é interessante mesmo como que o mercado de 2 também está muito aquecido, né? Em Goiânia, hoje a gente quase não tem na nossa carteira para venda. A gente sabe que o público nosso, hoje a gente tem uma persona ali meio definida, que é ali de 60% a 70% são investidores mesmo, e desses 60% a 70%, 20% deles é de fora da cidade de Goiânia, que justamente eu acho que pega esse case aí que o Felipe citou, Redenção, muita gente do Centro-Oeste como um todo, Goiânia virou um pouco a capital do Centro-Oeste, muita gente do Norte, aí tanto o sul do Tocantins, então a gente mapeia muito, a gente falou hoje, nosso público para esses tipos de empreendimentos é 20% de fora, 60% a 70% investidor e pessoas que estão em média ali de 35 a 45 anos majoritariamente, que nada impede as duas pontas, principalmente os novos entrantes, né? O que casa com o seu público hoje, quem está colocando ali na sua mão quem você está atendendo, ou você entende hoje como um público diferente ali? Não, casa sim. Os seus dados foram muito assertivos. Essa semana mesmo, um investidor de Rio Verde procurou a gente. Legal. Ele tem em torno de 40 imóveis já investidos. Isso é o que ele já tem de carteira de imóvel. Até então ele estava praticando locação tradicional, quer migrar para locação de temporada. A gente vai fazer essa migração junto com ele. E ele tem 38 anos. Que bacana. Tem 38 anos, advogado, e já tem toda essa carteira de imóveis formada, que é o que você falou ali, dos 35 aos 45, que é quando a pessoa está formando. E são pessoas com carteira de imóvel em formação. Em formação. Ele tem quase 40 imóveis, ele parou? Não. De maneira alguma. Não, de maneira alguma. Ele entendeu as regras do jogo, ele está conseguindo jogar bem o jogo do mercado imobiliário, ganhando em valorização, ganhando em rentabilidade de locação e agora abrindo os olhos para a locação de temporada também. A locação de temporada, ela é tão viral, ela tem um efeito tão viral, e é importante que as pessoas entendam isso, que a gente está vendo protesto em Barcelona, por exemplo. Exatamente. Que o morador, a pessoa que é natural de Barcelona, a pessoa que sempre morou naqueles bairros, vamos pegar como nosso exemplo o nosso Marista, o nosso Bueno, o nosso Jardim Goiás, o nosso Setor Oeste, as pessoas que sempre moraram ali, que elas têm raízes, elas já estão criando uma certa revolta, porque as pessoas não querem mais alugar para elas querem alugar para o público rotativo que está entregando uma rentabilidade muito maior. Isso é tão viral que em algumas praças, claro que a gente ainda está muito distante desse cenário, mas em alguns lugares em que acho que o short stay já tomou conta mesmo, já está incomodando quem é natural da cidade, porque muitas vezes ele realmente não consegue um imóvel na localização que ele sempre, assim, de costume morou. Então, é uma virada de chave muito grande. Mas em Goiânia, me preocupa um pouco menos essa questão, porque a gente tem uma região metropolitana que vai atender muito bem esse movimento urbano. A gente está pegando hoje o Bueno, o Marista, o Jardim Goiás, o Centro-Oeste, e transformando ele em bairros mais business mesmo, né? Exato. Ele está virando bairros mais voltados a negócios, claro que vai ter sempre o público tradicional deles, mas a gente está pegando bairros como o Jardim América, o Parque Amazônia, e transformando eles em oásis urbanos ali. Eles estão se desenvolvendo absurdamente. Eu mudei para Vila Rosa em 2020. Em 2020, as pessoas não sabiam onde era a Vila Rosa. Não sabiam. A Vila Rosa, eu passando na avenida, hoje eu não moro mais na Vila Rosa, voltei para o Bueno, morei 3 anos na Vila Rosa, mas eu peguei a Avenida Ipanema, que é a avenida principal ali, abriram um boliche gigante, o mesmo que é o Golden Bowl, que fica ali na Avenida Portugal, abriu lá na Vila Rosa, restaurantes abrindo para todo lado, hipermercados, ali, né? Bares. A gente tem o Jardim Atlântico ali, que tem aquela avenida dos bares, que é maravilhosa. Então, Goiânia, ela tem muito a se desenvolver. Por ser uma cidade muito jovem, a gente vai ter oportunidade de realmente
conduzir esse desenvolvimento urbano a conseguir aliar o business, o morador, a qualidade de vida, a conveniência, serviços, tudo está acontecendo agora, né? E eu acho que, quando você me falou que é em torno de 20% das pessoas que compraram os empreendimentos são das outras cidades, eu acho muito isso um efeito, por quê? Porque o nosso mercado, as nossas imobiliárias, os nossos corretores, eles ainda estão vendendo Goiânia para Goiânia ou para Goiás. A partir do momento que um corretor começar a educar o público investidor, começar a mostrar as possibilidades de investimento aqui em Goiânia para os outros estados, Goiânia realmente é um celeiro de investimento. Esses 20% aí de fora que estão adquirindo, eles estão fazendo a farra. Exato. Porque são as pessoas que entenderam o que está acontecendo em Goiânia. A gente tem os outros mercados que não estão entregando o mesmo ritmo de valorização, porque são capitais já formadas. Tudo que tinha para acontecer, a árvore que já deu fruto, vai continuar valorizando? Vai, porque a demanda imobiliária ela é gigante. Mas Goiânia não, Goiânia é agora que frutificou, a gente está colhendo os frutos de tudo que aconteceu agora. Goiânia é muito jovem. Então, a gente vai conseguir entregar resultado business nesses bairros e, ao mesmo tempo, os bairros ao lado vão ser bairros residenciais. Se a gente morar no Jardim América ou morar no setor Bueno, geograficamente, é do lado, do lado. A questão de tempo é 5, 10 minutos. É 5, 10 minutos. E a gente tem o Jardim América, que é o maior bairro de Goiânia. Se eu não me engano, são 606 quadras. Exato. É gigante, é gigante. Então, Goiânia vai conseguir abraçar todos esses públicos. E se a pessoa entender isso, ela vai conseguir realmente pegar os investimentos, independente de qual região essa pessoa está no Brasil. Dificilmente ela vai ter um investimento tão sólido, com um rendimento tão expressivo quanto comprar um imóvel em Goiânia. Exato. E uma dúvida também, a hora que a gente entra um pouco no mercado de São Paulo, a gente vê que o compacto ali é compacto de 14, 18, 20 metros. E o nosso compacto aqui, ele é praticamente o dobro, né? Como que tá essa questão? Qual a metragem ideal que você acha na sua carteira? O que é o que tá girando hoje o mercado? Porque assim, a minha opinião, se falar compacto de 50 e poucos metros, eu acho o ticket já começa a sair. É um gigante. É difícil você, às vezes, entregar essa rentabilidade, né? Ou não, o cliente paga, né, por essa metragem a mais, a grande dúvida, né? A gente está numa fase também de transição. Eu vejo muito isso em São Paulo, porque o segmento dos imóveis ali na casa de 20, 22, 25, 28 metros são os estúdios, já não são mais o apartamento de um quarto, né? São os estúdios. E aí, quando a gente já vai para uma metragem de 45, 50, 55, aí lá em São Paulo a gente já trata com a metragem de um quarto premium. Porque o metro quadrado é muito caro. Se a gente pegar um apartamento de 50 metros quadrados em São Paulo, ele passa de 1 milhão na maior parte dos bairros nobres. Ele passa de 1 milhão. Enquanto aqui a gente está com 50 metros quadrados aí em bairros nobres de 500, 550 mil. Perfeito. Então a gente tem muitas oportunidades aqui. Mas em relação às metragens, é discrepante. Goiânia ainda a gente tem plantas grandes. Se a gente pega lançamentos aí, os menores que eu conheço que vieram em Goiânia, que, por exemplo, o Blend, que veio com 28 metros, se eu não me engano. 28, né? E é um dos menores, mas isso ainda é grande. E isso tem que despertar um senso de urgência para as pessoas, porque cada vez mais eles vão comprar menos metros quadrados. Os apartamentos, eles vão afunilando, vai ficando menor. É o efeito da caixinha de bis, né? Vinha 20 bis na caixinha, agora vem 16. Então, assim, tudo vai... tem até um termo que... eu me esqueci, mas tem um nome da inflação, que é essa inflação, que para segurar o preço você diminui o tamanho, né? Exato. Você diminui o tamanho. Então, isso acontece no mercado imobiliário. Eu vi um vídeo do Ronaldo Dantas, inclusive esse exemplo da caixinha de bis eu tirei de um vídeo dele, porque ele mostra que ele vendeu um apartamento de 140 metros quadrados em frente ao Parque Flamboyant há 10 anos atrás por 500 mil. 140 metros quadrados em frente ao Parque Flamboyant por 500 mil. Hoje, 500 mil é um de 50 metros quadrados. Exato. Caiu de 140 metros quadrados para 50 metros quadrados em 10 anos. Falei 1/3 quase. E se isso não for um motivo para despertar o senso de urgência para a compra das pessoas, assim, as pessoas têm que realmente despertar. Porque, beleza, Goiânia, a gente tem essa cultura de espaço. Cultura de espaço, de casas grandes, salas grandes e tal. Bem que a gente está também transformando esses conceitos com a arquitetura, né? A arquitetura tem contribuído muito para a qualidade de vida nos compactos. Mas se a pessoa quer comprar um apartamento com a metragem maior, corre. Corre, é agora.
Porque eu vejo a tendência do que está acontecendo em São Paulo. São Paulo tem o menor apartamento da América Latina. Em São Paulo, a construtora lançou o prédio todinho com planta única de 10 metros quadrados. Sim, eu visitei. Eu tive a oportunidade de conhecer. Totalmente realmente modular. A gente tem em Goiânia, a suíte nossa tem em média de 12 a 14 metros quadrados, as nossas suítes dos nossos apartamentos. Lá, 10 metros quadrados é um apartamento inteiro. E realmente a pessoa tem que ter esse senso de urgência, senão vai comprar cada dia algo menor. Bacana. Eu quero até trazer uma pesquisa, só para falar a fonte, para realmente assim, ter ideia dessa dimensão. Porque quando a gente fala do mercado de locação, no Brasil, 17% da população vive de aluguel. 17%. Isso ainda é muito pouco. Apesar de ser ainda um mercado, na hora que a gente pega a dimensão do país, a população, é diferente de jogar 17% da população na Argentina, a gente tem uma fatia muito menor. 17% do Brasil é muita gente. 17% de 220 milhões de habitantes. 220 milhões, a gente está falando de muita gente. Mas, assim, de qualquer forma, se a gente comparar isso com os mercados maduros, se a gente pegar isso comparado com qualquer país da Europa, ainda o nosso mercado de locação, ele ainda está começando. Ele ainda está começando, porque os nossos imóveis eles estão subindo de preço exponencialmente agora. Então, até pouco tempo atrás, todo mundo tinha condição de adquirir o imóvel porque o imóvel tinha um valor ainda acessível. Mas a gente está passando por essa valorização exponencial agora. Com isso, se a gente comparar com a Alemanha, 51% da população vive de aluguel. 51%. Então, a gente já tem aí mais de metade da população realmente vivendo de aluguel. Aí, se a gente vai para a França, 38%. 38% da França vive de aluguel, enquanto no Brasil, 17%. Então, em geral, os países da Europa, todos eles têm números acima de 35% da população vivendo de aluguel. E as pessoas lá não vão ter oportunidade de comprar os seus imóveis porque o metro quadrado lá é 150, 200, 300 mil reais o metro quadrado. Já passou por esse ciclo de valorização. Aqui a gente ainda tem essa oportunidade. Mas o que eu queria comentar mesmo é a mudança do comportamento que vai fazer com que essa alocação realmente amplie exponencialmente. A pesquisa aqui, eu acabei não encontrando essa que eu queria mostrar, mas dizia o seguinte, que 82% dos jovens entre 16 e 24 anos não cogita a possibilidade de comprar um imóvel. Então, 82% não cogita comprar um imóvel. Essas pessoas vão morar onde? No imóvel de alguém. No imóvel de alguém, beleza. Elas querem ter liberdade geográfica, elas querem morar talvez hoje em Goiânia, talvez amanhã em João Pessoa, depois de amanhã em São Paulo. Elas querem ter essa liberdade geográfica, mas isso é demanda. Isso é demanda. Se elas não vão comprar os imóveis, elas vão morar nos imóveis de alguém. Isso abre uma margem gigantesca para investimento. Gigantesca, que é o que aconteceu na Europa. A Europa, a grande quantidade dos imóveis da cidade estão na mão das grandes famílias. As pessoas estão acumulando patrimônio lá há 2000 anos. E isso tem grandes investidores no mercado imobiliário. Eu mesmo conheço uma família italiana, que inclusive tem vínculo aqui com Goiânia, que tem 500 imóveis em Roma. Então lá é muito comum as famílias virem acumulando patrimônio no segmento imobiliário há gerações. Então, lá, a grande quantidade de imóveis, a população normal é refém dessas famílias, que tem uma grande quantidade de imóveis nos grandes centros. Aqui não. Só que vai mudar. A chave está virando. Abre oportunidade. Quem tem o sangue de investidor para investir nesse mercado, vai ter ainda mais segurança de rentabilidade no futuro, porque a demanda de locação ela vai crescer. Exato. E eu acho que vai até por espaço geográfico mesmo, né? Igual você citou Roma, não tem onde incorporar. Então, assim, você visita Roma, por exemplo, você não vê um prédio novo sendo construído. Você vê ali um retrofit, alguma coisa do tipo. Aqui ainda, principalmente o mercado goiano, é um mercado pujante e privilegiado. Igual você colocou, você pega um bairro ali como Jardim América, tem grandes áreas. Só que tudo é finito. Não tem como a gente criar novo espaço. Então, assim, a gente está no momento que é oportuno, porque o preço do metro quadrado de Goiânia ainda é barato, quando a gente compara até em outras capitais, que quem realmente apostar é um celeiro de oportunidade. Também é como eu enxergo o mercado goiano. E assim, até te pedir uma dica, que às vezes a nossa, do lado de cá de incorporação, o corretor às vezes entende que é um pouco tendenciada, mas
do seu lado, assim, uma bala de prata para o corretor, o que você colocaria? Falar assim, se é para você focar numa persona, num segmento, para você ir ali e buscar esse cliente para investir nesse mercado ali de locação, de 1, 2 dormitórios, assim, onde você aconselharia esse investidor focar hoje? A questão do corretor do foco. Eu sempre falo que o corretor tenta abraçar o mercado inteiro, ele não aperta nada, né? Exato. Então ele tem que ter um foco específico. E se tratando do investidor, ele precisa ir além da parte midiática. Hoje, vender imóvel parece ser muito midiático, né? E não é. Principalmente quando você atende um investidor. Você precisa ter esses números para mostrar para ele. E já para o investidor, se ele atua nessas regiões de escassez, trabalhando também a questão do novo plano diretor de Goiânia, que a gente sabe que diminuiu o aproveitamento das áreas, a gente sabe que dificultou a incorporação em algumas regiões. Isso gera essa movimentação urbana e ainda é a oportunidade dele comprar nesses empreendimentos que estão sendo lançados nos bairros em desaceleração no novo plano diretor. Quando a gente fala desaceleração, muita gente entende que vai cair preço. Não, vai subir preço, é muito desaceleração de oferta. E aí, quando a gente fala de oferta e demanda, quer dizer, a demanda sempre vai, nesses bairros, assim, todo mundo vai querer eles e a oferta que vai diminuir, a desaceleração é da oferta, né? Então, já prevendo isso e por uma lei básica do mercado de oferta e demanda, compra Bueno, compra Marista, compra Jardim Goiás, compra Setor Oeste, compra os bairros que a gente pode chamar dos grandes players nossos aqui do mercado imobiliário. Mas, assim, já pensa no médio e longo prazo no Jardim América, pensa já no médio e longo prazo no Parque Amazônia, pensa no médio e longo prazo na Vila Rosa, no Faisãoville, já começa a analisar e entender o desenvolvimento da cidade, para onde ela vai, para onde que ela está migrando, para poder realmente abraçar as oportunidades. Então, eu falei, eu comprei 22 imóveis em 5 anos, eu tenho um mapa físico mesmo em casa da região metropolitana, que aí eu vou colocando um pinzinho, um alfinetinho em cada região, em cada imóvel que eu adquiri. E aí, para cada finalidade, tem uma cor. Por exemplo, o que é de short stay, tá o alfinetinho vermelho. Aí eu ponho. O que é long stay, o que é locação tradicional, tá de alfinetinho azul. O que é investimento para valorização, que é o caso, por exemplo, de terrenos, áreas, que ele não vai te gerar um retorno de rentabilidade mensal, mas para valorização, é um pinozinho amarelo. E aí, com isso, eu vou tendo uma visão macro para poder, beleza, essa região aqui eu ainda não investi. Caramba, mas é uma região do meu interesse. E essa daqui eu já comprei bastante. Será que já não é hora de eu olhar para essa aqui? Então, para a pessoa que quer fazer uma carteira de investimento, ela pode pensar no curto, médio, longo prazo, ela pode pensar na longa duração, na curta duração, ela pode pensar na valorização. Existem muitas formas de se ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Só que, beleza, eu não sou o cara que vai comprar 10 imóveis, ao menos não me vejo nesse aspecto. Eu quero começar aqui com algo que me traga um retorno mais rápido e mais imediato. Short stay. É a forma mais rápida de você rentabilizar um imóvel, mas se preocupe em entregar um bom imóvel para a experiência de locação. Então, não compre um imóvel para short stay pensando em ali nas Casas Bahia, comprar um guarda-roupa ali de R$1.000, botar lá, pendurar um quadrozinho que eu comprei no Mercado Livre na parede, colocar um sofá excelente e achar que o hóspede vai pagar caro para ficar nesse imóvel. Se preocupe em entregar uma experiência. Mas quer retorno a curto prazo, eu desconheço dentro do mercado imobiliário algo que vai te entregar um retorno tão expressivo e tão rápido, que vai gerar tão bem quanto realmente a locação por temporada. Bom, agora, quando você chegar em casa, você vai pegar seu mapa da região metropolitana, você vai colocar um pin ali próximo do Hospital Premium, do Sacaria, vizinho ali do Metropolitan Bueno. Já tô de olho. Que já teremos novidades. Mas estamos chegando... muito bem, né, com tudo que ele falou, né? Eu acho que estamos tendo sinergia, isso é importante, incorporador com a parte do próprio investidor, a imobiliária, isso é muito bom quando a gente vê que está dando essa sinergia de ideias, né? E chegando agora no final, queria agradecer, Marclay é um amigo que eu fiz aí no mercado imobiliário, uns 4 anos atrás, mandava mensagem todos os dias aí pedindo tabela da EBM, e também investidor da empresa. Queria agradecer a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. E, dica final aí, um recado final para o corretor nosso do mercado. Aproveita Goiânia, mergulha em Goiânia, vive Goiânia, respira Goiânia,
porque a gente tem aqui, a gente está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com os incorporadores certos. A gente tem aqui um privilégio de ter incorporadores tão sólidos, tão competentes, tão arrojados. A gente não vê isso em todas as capitais, a gente não vê isso em todos os lugares. A gente tem mercados como Brasília, falando abertamente, em que tem poucos incorporadores ali, então deixam os incorporadores muito mais acomodados, assim, em relação àquilo que eles estão lançando. Aqui não, a gente tem um mercado extremamente competitivo, então os incorporadores cada dia têm que lançar algo mais arrojado, entregar mais para o cliente, e é muito gostoso a gente trabalhar nesse cenário, porque a gente tem demanda, Brasil todo quer Goiânia, Brasil todo quer. A gente tem oferta, a gente tem incorporadores que estão em nível de excelência, que a gente não perde para nenhuma capital em qualidade construtiva, em qualidade dos empreendimentos. A gente tem incorporadores aqui que ganharam um prêmio com o melhor empreendimento do Brasil. Então, realmente, Goiânia, a gente está na hora certa, com as pessoas certas, no momento certo, e a gente precisa trazer mais investidores para cá. A gente precisa abrir o olhar e apresentar essa Goiânia tão maravilhosa, tão próspera e tão rentável para o Brasil inteiro. Exato. Porque com isso todo mundo vai crescer. Você vai entregar resultado para o seu investidor, que você captou um investidor do Nordeste, do Sul, do Sudeste ou aqui do Centro-Oeste, você vai entregar o resultado para ele. Você vai entregar resultado para si mesmo, quer dizer, você está ampliando sua carteira de clientes, você está ampliando seu network, você está vivendo as oportunidades que o mercado tem, você vai entregar e criar mais autoridade junto aos incorporadores, que você está mostrando que você consegue ir além, apresentar Goiânia para todo esse universo que a gente vive. E para o investidor, Goiânia. Goiânia é o lugar, Goiânia, e estamos aqui prontos para atender, tanto eu como corretor, como empresário, como gestor de short stay. Claudino Rocha está vindo aí em breve o lançamento oficial, e também os incorporadores aqui, para ter certeza que a gente tem os melhores incorporadores do Brasil. Muito obrigado. E para você, corretor, se tiver alguma área destinada para nossa linha Smart, tá aqui o homem. Muito obrigado também, Marcos. Prazer estar aqui, assim, conversando com referências do mercado, né? E assim, puxando o que foi colocado aqui. Eu acho que eu brinco que o melhor momento para comprar imóvel em Goiânia, na verdade, foi ontem, né? Então, assim, não vamos deixar de investir, que tem um grande potencial de valorização, e vindo players profissionais como você, para realmente administrar tudo isso e dar mais pujança para o nosso mercado. A gente tem muito ainda o que valorizar. Muito obrigado, pessoal. Quem quiser seguir a gente, EBM Style, nossa página oficial do Instagram. Grande abraço. Até mais.